Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Michael Rood, Israel. Ele está em Jerusalém. As profecias da festa do Senhor da Primavera. A Arca da Aliança, mais sagrado, foi ungido. Episódio 11. Eu sou Mike Rood, no Jarnel Opel em Jerusalém. Cada detalhe da festa da primavera do Senhor foram cumpridas pelo Messias quando ele preencheu os detalhes específicos que estavam incorporados no serviço do templo estabelecidos pelo rei Davi. A Páscoa foi cumprida na mesma hora e dia pelo Messias, e depois que ela foi cumprida, podemos facilmente ver que a Páscoa era uma imagem de sombra profética de nossa redenção, instituída no Egito, ensaiada em Jerusalém e finalmente cumprida na frente de 100 mil pessoas. Mas tem mais para essa festa, tal como a festa das primícias dos primeiros frutos. Como foi essa festa cumprida? Se nós somos ignorantes da festa do Senhor, então não podemos esperar e aprender alguma coisa do Novo Testamento. Sem uma fundação, simplesmente não podemos construir nada importante. Sem considerar o serviço do templo e a importância da Arca da Aliança, não podemos esperar que iremos entender nada de significância sobre a nova aliança baseada no sangue do Messias, ou as profecias de Daniel a respeito da confirmação da aliança. Você vai receber revelações que vai mudar tudo. Coloque o seu capacete e aperte o cinto de segurança. Isso será o passeio mais importante da sua vida. Junte-se a nós nos estúdios de televisão, onde essa série de vídeos sobre as profecias e as festas do Senhor foram cumpridas perante o grupo de estudantes da Bíblia e foi produzido pelo Clube da Profecia. Este é Estudo Bíblico 101. Agora, episódio 11 das 26 partes de As Profecias e as Festas do Senhor, a Arca da Aliança, o mais sagrado, foi ungido. E Jesus gritou: "Está terminado." Aí ele baixou a sua cabeça e houve um terremoto. As rochas partiram. E aquele Espírito Santo que desceu nele sob a forma de um pombo, quando João Batista viu, quando batizava ele, o Espírito então saiu dele. Ele estava morto. João era o único discípulo que estava lá. Ele viu tudo. Ele viu o terremoto. Ele viu as rochas partindo bem debaixo dos seus pés. E ele viu o soldado vindo, os soldados romanos. Os soldados vieram porque eles tinham que quebrar as pernas daqueles pendurados na cruz. Porque leva até uma semana para morrer na cruz. E se eles têm que lidar com os seus corpos mortos durante a semana dos pães asmos, eles ficariam sujos. Então o romano veio então com essa barra de aço de 30 quilos em cima dos seus ombros. E quando ele chega perto das pessoas nas cruzes, as pessoas se espalham porque não querem que o sangue deles caia sobre eles. O soldado romano então pega a sua barra e bate com toda a força e esmaga a parte de baixo das pernas de um dos criminosos. E agora, não importa o tanto que ele empurra para cima, ele não tem osso mais para segurar e de repente ele não consegue mais respirar e em pouco tempo ele morre asfixiado, sem poder respirar. Aí o soldado vai para o outro, mais uma vez, ele pega esse barro e quebra as pernas dele e também ele está morto. Aí ele vai para a cruz onde está Yeshua, que estava pendurado, ele pega essa barra de aço, ele está preparado para quebrar as pernas dele e de repente ele observa que ele já está morto. E ficou a coisa que demora uma semana, só tem horas e ele já está morto. Então João dá um passo para trás e observa, ele está de olho em tudo, vendo tudo, e o soldado romano pede uma lança. Aí ele chega perto dele com essa lança, enfia do lado dele e abre o lado dele. Da abertura sai água e sangue. João, que estava em pé lá, viu todas essas coisas e pela primeira vez, em 19 capítulos, ele para tudo que está narrando e fala: "Eu, João, sou testemunha. Eu sou testemunha e a minha testemunha é verdadeira. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus." Ele para de descrever todos os acontecimentos, mas o que ele viu?
E é nesse exato momento, no monte do templo, que eles estão rapidamente tirando todos os cordeiros do monte do templo e colocando eles nos fornos, nas casas. Porque eles têm que terminar o trabalho antes do pôr do sol, porque o sábado das festas está prestes a começar. Então, porque tem uma sepultura perto deles, eles pegam o corpo de Yeshua e colocam dentro da sepultura de José de Arimateia, que está logo lá no local da sepultura. E eles levam o corpo dele para lá antes do pôr do sol. Como foi falado pelo próprio Senhor, ele disse que só vai haver um sinal, dado a esta má e adúltera geração. Somente um sinal. É o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, por que ele usa essas palavras? Um sinal dado à geração má e adultéria. A palavra má significa aqueles que torcem as escrituras. E adúltera significa adoração de outros deuses. E ele está especificamente usando isso porque somente um sinal será dado de 3 dias e 3 noites. E as pessoas têm tentado fazer e torcer as escrituras para a adoração da Esther, a deusa da fertilidade. Eles tentam colocar 3 dias e 3 noites, começando da sexta-feira da paixão, quando o dragão, o deus peixe, é adorado. E isso é a razão do porquê você cresceu comendo peixe na sexta-feira da paixão. Até amanhã do domingo de Páscoa, quando os sacerdotes de Essa sacrificam as criancinhas e depois pintam os ovos de Páscoa com o sangue dos bebês ao nascer do sol do pó da Páscoa. E se você tentar torcer as escrituras para adorar outros deuses, você nunca entenderá. Um sinal, 3 dias e 3 noites, e ele será ressuscitado no terceiro dia. No dia 14, que é o dia de preparação, ele estava na sepultura um pouco antes do pôr do sol. 3 dias e 3 noites, e ressuscitado no terceiro dia significa que você tem que começar a contar naquela noite, contando da noite até o dia seguinte, e assim que é o calendário hebraico. Ele estava na sepultura naquele ano, toda quarta noite, quinta noite e sexta noite. Ele estava na sepultura todo dia na quinta, todo dia na sexta, todo dia no sábado. 3 dias e 3 noites, e ressuscitado no terceiro dia. Ele foi ressuscitado no dia de sábado. O Senhor do sábado foi ressuscitado no dia de sábado, de acordo com as Escrituras. Não no domingo, não no primeiro dia da semana. O que as Escrituras falam? Que quando as mulheres vieram para a sepultura bem cedo no primeiro dia da semana, ele ainda estava escuro e a sepultura estava vazia. O que aparece isso imediatamente? Que ele levantou antes do serviço do domingo da Páscoa. Pelo menos é o que a gente sabe. Ainda estava escuro, mas a gente sabe quando ele levantou? Exatamente 3 dias e 3 noites depois que ele foi colocado na sepultura. E essa é a razão do porquê quando Maria chegou à sepultura naquela manhã e viu que estava vazia, ela viu então um jardineiro e disse: Senhor, onde o Senhor tem levado o corpo do meu Senhor? Onde você colocou ele? E o jardineiro respondeu uma palavra somente: Maria. Nesse exato momento, ele sabia, é o Senhor. Ela correu para pegar ele, ela correu para pegar no pé dele. Ele voltou e fala: não encosta em mim, Maria. E eu ainda não subi ainda para o meu Pai nos céus. Espera isso. O que é isso? Não toque em mim, Maria. Ele não falou a Thomas algumas horas mais tarde para colocar o dedo no buraco do prego da mão dele? Por que ele falou para ela: não encoste em mim? Porque a oferta das primícias, a oferta de movimento ainda não tinha acontecido. Lembra que houve um terremoto e as rochas partiram e as sepulturas se abriram? As sepulturas estão do lado do Monte das Oliveiras, onde todos os profetas foram enterrados. As sepulturas foram abertas e diz aqui que quando ele levantou, ele também levantou o que parece ser muitos que foram para a cidade de Jerusalém. Depois que ele ressuscitou no sábado, um pouco antes do pôr do sol, e quando o sacerdote iria para o Vale do Guidron, localizado do lado do Monte das Oliveiras, ele então colheu os primeiros frutos da colheita da cevada da terra. E foi lá que ele levantou os primeiros frutos da colheita, os santos da sepultura. Eles apareceram a muitos nas ruas de Jerusalém, no mesmo momento que a colheita estava sendo feita publicamente. A ceifa era processada durante a noite, e em seguida, na manhã seguinte, o sumo sacerdote, que estava em reclusão no Monte Moriá, depois do seu Mekvah, ou batismo, ele entrou em reclusão por 3 dias e 3 noites. Depois o sumo sacerdote, naquela manhã,
que é o primeiro dia da semana. Então ele pegava as ofertas das primícias, aqueles 10 homer da semente de cevada, que ele pegava e levava o homer para o lugar santo e movia perante o Filho de Deus no templo. E essa foi a razão do porquê o Messias foi: não toque em mim ainda, pois ainda não subi para o meu Pai. E depois ele pegou os ressuscitados, que tinham ressuscitado com ele, e levou para os seus pais que está no céu. Ele então apresentou a eles ao seu pai como ofertas das primícias dos frutos e disse: te vejo em alguns dias, meu pai. Terminou então a oferta de movimento. E em seguida ele apareceu no caminho para Maús, naquela tarde, para encontrar com seus discípulos que estavam com o coração partido, porque pensavam que tudo tinha acabado. Tudo que você tem que fazer é deixar de adorar os deuses pagãos do Deus Sol, a adoração da Esta, a Deus da fertilidade. Deixa todas essas coisas de lado. Então a palavra de Deus se encaixa com uma bela precisão. Mas são as festas do Senhor que são preenchidas, e não qualquer tipo de festival pagão do Deus Sol. Então vemos que em 3 dias e 3 noites, a partir da quarta-feira do pôr do sol, as 3 noites, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, e os dias quinta-feira, sexta-feira e sábado, ele foi ressuscitado no terceiro dia, que é o dia de sábado. Então o Messias já tendo a chave das sepulturas, abriu a sepultura dos primeiros frutos cristãos, pegou eles, depois eles apareceram a muitos na manhã seguinte. E ele, assumindo o papel de sumo sacerdote, pegou eles e os levou para os céus, e os apresentou como oferta de movimento, a oferta dos primeiros frutos no céu, e depois voltou para a terra naquela tarde. Então, o que João viu? Quando o sol partiu, quando teve o terremoto e a rocha partiu, e a sua baixou sua cabeça e morreu, e o soldado veio e abriu o seu lado, João falou: eu sou testemunha, eu vi isso, minha testemunha é verdadeira. O que João viu? Porque ele parou de descrever todo o acontecimento no seu livro de João pela primeira vez, em 19 capítulos, para falar isso? O que ele viu que foi tão importante? Temos visto nos filmes de Hollywood nos dando muitos contos e histórias que mostram a crucificação. Temos visto nos atores quando eles foram cortados do lado e o sangue e a água sendo derramada no chão. De acordo com a Torá, se um animal, um cordeiro ou uma cabra, tem mancha de qualquer tipo, ele não seria aceito para um sacrifício. Se for cego ou tem mutilação, se for aleijado, se mancar, se tiver qualquer tipo de problema, aquele animal, você pode comer aquele animal, você pode usá-lo como comida, mas se houver derramamento de sangue daquele cordeiro, é o sangue que é pegado numa tigela, você nunca pode usar aquele sangue como sacrifício no altar de bronze ou na arca da aliança, o altar de ouro do sacrifício. Aquele sangue tem que ser derramado no chão para ser andado debaixo dos pés dos homens. O sangue nunca poderá ser colocado naqueles 2 altares. É uma abominação ao Senhor. A Torá especifica que, se houver algo de errado com aquele animal, aquele sangue nunca poderá ser colocado em ambos os altares, o altar de bronze ou o altar de ouro do sacrifício, o altar mais sagrado, a Arca da Aliança. Mesmo assim, vemos nos filmes mostrando exatamente isso, que eles não obedecem essas leis. Como Jesus falou, você erra, pois você não conhece a Torá. Porque se nós conhecemos as leis da Torá, então sabemos que se Jesus, Yeshua, o Messias, se for o sangue dele, que paga por nossos pecados, que ele é o plano de Deus, ele é o sacrifício de Deus, então sabemos que o sangue dele não pode ser jogado no chão. Mas eles mostram que o sangue do Messias sendo jogado no chão, como se fosse uma testemunha imperfeita, sendo assim, nunca poderia ser usado na Arca da Aliança. Mas nós mesmos nunca paramos para pensar nisso. Ouvimos contos de fadas religiosas todas as nossas vidas, e temos sido ignorantes das instruções da Torá que Deus tem nos dado. E onde está errado, e estamos errados todas as nossas vidas. Nós deixamos pessoas nos ensinar contos de fadas, pensando que só porque eles são pagos, eles sabem melhor. O que João viu? Quando houve um terremoto e as rochas partiram, isso foi o que João viu.
Toda essa área foi escavada. As rochas se partiram com o terremoto, bem na superfície. O terremoto literalmente partiu as pedras na base da cruz. Quando eles acharam essa área, estavam escavando e limparam a base da cruz. E limparam também a pedra rachada pelo terremoto. Quando eles conseguiram limpar tudo, o arqueólogo então pegou uma fita de medida. Ele pegou essa fita de medida e enfiou para dentro daquela rachadura na pedra, na base da cruz, e ela parou quando atingiu 8 metros. E quando ele tentou descer mais, não conseguiu, parou aos 8 metros. Mesmo assim, levou ele anos para entender tudo que tudo fizesse sentido. Mas teve uma rachadura feita pelo terremoto que abriu a pedra quando ele gritou: está terminado. Houve um terremoto e as pedras se partiram. Então, quando aquele soldado romano veio, enfiou aquela santa do seu lado, o que João viu fez ele parar de narrar os acontecimentos. Ele viu aquela aliança cortar o seu lado e da abertura saiu água e sangue, que desceu uns 8 metros dentro daquela rachadura na pedra feita pelo terremoto. No fim daqueles 8 metros estava uma caixa enorme de pedra, que Salomão tinha colocado lá há milhares de anos atrás. O terremoto quebrou a tampa daquela caixa de pedra enorme e a moveu para o lado. Essa é a mesma caixa de pedra que Jeremias, há 500 anos atrás, colocou a Arca da Aliança, e foi aqui que o sangue do Messias, que saiu do seu lado e escorreu direto para baixo, dentro da rachadura do terremoto, numa profundidade de 8 metros, e caiu dentro do lado leste da Arca da Aliança. E é aqui onde o seu sangue, o único Cordeiro de Deus, ungiu o mais sagrado, porque o seu sangue foi respingado no altar que Deus preparou para ele. Deus deu o altar de pedra para ele. E foi ele que providenciou um altar para o seu filho, que estava pregado na madeira do sacrifício. Foi ele que planejou um altar de pedra que Salomão construiu, uma caixa de pedra que 500 anos mais tarde, Jeremias, por revelação, colocou a arca lá dentro. E quando o terremoto aconteceu, as rochas partiram e o sangue do Messias escorreu dentro das rochas e ungiu o mais sagrado. E foi aqui que eu e você fomos comprados e pagos. Isso aconteceu no lado norte da cidade de Jerusalém. João não podia contar todos os detalhes naquele momento. Ele estava bem lá, em frente à base da cruz. Ele estava olhando diretamente para o rosto do Senhor, que estava morto. Ele viu a água e o sangue saindo do seu lado. Mas ele não sabia de tudo o que estava acontecendo. Então, chegando ao final de sua vida, João, em 1 de João 5, ele disse que há 3 que testificam aqui na terra. 3 que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Estes 3 dão testemunho na terra, não sobre a terra, mas na terra. Este é o testemunho que Deus deu a seu Filho. Há 3 que são testemunhos aqui na terra, o Espírito, a água e o sangue. Se nós tivéssemos recebido um testemunho do homem, o testemunho que Deus deu e de seu Filho é maior do que o testemunho dos homens. E ao testemunho que Deus deu do seu Filho, este é o testemunho que Deus colocou na terra com o sangue do Messias em cima dele. Até hoje o sangue de Jesus está nessa arca. O testemunho ainda está lá, e o testemunho que Deus deu de seu Filho é maior do que qualquer testemunho que temos visto da boca dos homens. Este é o testemunho que Deus tem guardado para os últimos dias. Cegueira em parte tem acontecido em Israel. Por quê? Porque a salvação possa ir para os gentios. Porque a salvação vai para os gentios. Para provocar ciúme em Israel. A cegueira, em parte, que aconteceu com Israel, será removida dos olhos deles quando eles verem o testemunho que Deus colocou na terra. Então, aqui está. Quando João estava observando tudo, João foi o que registrou que Yohanan ben Zechariah, João Batista, o sacerdote, falou. Ele falou que aquele que me enviou, João Batista, para batizar com água, é o mesmo que falou para mim que aquele que você vê, o Espírito Santo descendo como uma pomba e ficando nele, é ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João foi aquele que registrou as palavras de João Batista. E agora, João, o único que registrou essas palavras, ele estava lá de frente à cruz, quando disse que houve um terremoto e as pedras partiram e ele morreu.
ele viu o Espírito Santo que estava nele, aquele mesmo que desceu como pomba que João Batista falou. Esse Espírito Santo foi diretamente para baixo sobre a Arca da Aliança. Aquela nuvem de glória, que é o Espírito de Deus, sobre a Arca da Aliança, e em seguida, quando o sangue e água saiu do lado e ungiu o Santíssimo, foi uma imagem do sumo sacerdote quando andava perante a nuvem de glória, respingando 7 vezes o sangue do lado leste da Arca da Aliança. O sangue do Messias caiu no extremo oeste da Arca da Aliança. Por que o lado oeste? Porque é a mão direita do trono de Deus sobre a terra. Este é o testemunho que Deus deu de seu Filho. E assim como Jeremias, quando ele repreendeu o sacerdote, disse para não marcar o caminho para encontrar a arca. A arca deve permanecer nesse lugar secreto até os últimos dias. E quando a arca for revelada, isso será quando aquela nuvem de glória será vista, assim como foi nos dias de Moisés e Salomão. É muito difícil acreditar que nós veremos isso nos nossos dias, mas isso é realidade. Na Páscoa, Aviv 14, no ano de 4029, quando o mais sagrado foi ungido. O sangue do Messias não foi jogado no chão, significando que ele não era um sacrifício aceitável, e o sangue dele era para ser pisado não era para ser pisado para debaixo dos pés dos homens. Os filmes de Hollywood têm nos mostrado que é incompletamente aceitável perante Deus. O que aconteceu foi quando o mais sagrado foi ungido, como Daniel falou. Isso foi quando a reconciliação da iniquidade foi realizada. Isso foi quando o Messias foi cortado, não por causa de si mesmo, mas por causa do nosso pecado. Agora temos de fazer a pergunta: por que é que o sangue do Messias foi derramado na arca na Páscoa? Eu pensei que o dia de expiação era o dia em que o sumo sacerdote estava perante a arca da aliança, naquele dia mais sagrado, e respingava o sangue no lado leste da arca da aliança no dia de expiação. Mas o dia de expiação será somente no mês 7, no dia 10 do 7º mês, em Tishri 10. Mesmo assim, o sangue do Messias caiu sobre a arca da aliança em Aviv 14, no dia de preparação da Páscoa. O que está acontecendo aqui? Você tem que perguntar. Porque esses são ensaios. A Páscoa é a imagem de redenção pessoal. Deus poderia ter colocado o dia de expiação na Páscoa, no dia da Páscoa, se ele quisesse. Se isso é que eu queria que ele quisesse fazer. Mas não. Páscoa é uma imagem de redenção pessoal. Aqueles que colocaram o sangue ao redor da porta na casa, aquela casa foi protegida. Aquelas pessoas foram salvas porque estavam debaixo do sangue. E foi naquela hora que o mais sagrado foi ungido, mostrando uma imagem e uma pura realidade de que somos comprados e pagos individualmente naquele dia. Mesmo assim, tem um dia vindo, no qual será o Yom Kippur, dia de expiação, on Tishri 10, que será reservado para a nossa nova aliança, que foi feita em seu sangue, quando ele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Para aquela aliança ser confirmada com Israel, no final da guerra de Gog e Magog, na culminação daquela guerra, quando Deus irá lutar para Israel, e Deus revelará o seu poder e o seu testemunho que ele colocou aqui na terra de seu Filho. Este é o dia que tem sido reservado para confirmar a aliança, e vai ser quando a cegueira que aconteceu em parte com Israel será tirada dos seus olhos, e é isso que vai estremecer o mundo. Agora podemos começar a apreciar verdadeiramente o porquê esse monte, o Monte Moriá, o monte onde Jeová será o nosso professor, foi escolhida como lugar onde Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Ou mais precisamente, onde o Todo-Poderoso criou os ensaios de um cordeiro macho de 1 ano como substituto para o filho de Abraão. Essa substituição de um cordeiro macho continua a demonstrar o plano de redenção ao longo da história de Israel, até o dia que Jeová poderia dar o seu filho como substituto para toda a humanidade. As festas da primavera começam com a seleção do Cordeiro da Páscoa, no dia 10 do mês da cevada madura. A primeira parte da festa culmina no dia 15,
quando a carne do cordeiro pascal é comida. O sábado semanal depois lança a colheita das primícias, ou os primeiros frutos, depois que o sol se põe. Então começa a contagem do Omar até chegar aos 50 dias, que é a festa de Shavuot, a festa das semanas, também conhecida como a festa de Pentecostes. No final da festa dos pães asmos, um outro sábado termina, a festa no momento em que os israelitas passam pelo Mar Vermelho em terra seca. Todos os detalhes na festa do Senhor são imagens proféticas de sombras de boas coisas vindouras. E se nós pararmos e considerarmos, nós vamos ver a mão do Todo-Poderoso como é revelada em cada geração. Convidamos você a se juntar a nós novamente para o próximo episódio 12, na série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor, de Begorim, as festas das primícias. Eu sou Michael Root, de Jerusalém, desejando-lhes Shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.